aprovação, concede-nos vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, és meu anel aqui, vem, pois, me abençoar, Senhor, confio em Ti. Convidamos a todos que possam se ajoelhar, a nos colocar de joelhos para orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, Deus amado, Deus fiel, Deus justo e verdadeiro, Pai querido, aqui nesse momento, Pai, te expomos a nossa carência e te suplicamos, Pai, que venha nos ajudar. Assim como o Senhor fez a Ana, nos supra da tua bondade e da tua misericórdia. Que possamos, Pai, hoje nos encher de fé, de vontade, de força e de conhecimento da tua palavra e sairmos daqui ainda melhores do que entramos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos concede esse momento especial todos os sábados e porque o Senhor nos criou esse dia para que repousássemos a mente, o corpo e que nos dedicássemos somente a honrar, engrandecer e glorificar o teu santo nome. Abençoa a nossa pregadora, que ela seja usada por Ti como um instrumento de voz a tocar os nossos corações, que saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, o nosso agradecimento e também a nossa carência, Pai. E esse pedido o fazemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Louvar junto com a congregação é uma bênção muito especial. É um direito que Deus nos deu de, com o nosso dom de fala, glorificar Ele. E esse grupo musical, o Nova Geração, vai nos presentear agora com sua voz em louvor ao nosso Deus. Eu convido eles a virem aqui à frente e glorificar o nosso Deus com a sua voz.
som. Oi. Bom dia, feliz sábado. Que bom ver vocês novamente. Acho que já tem, eu nem sei mais quanto tempo faz, mas talvez tenha um ano, né, Fatinha? É isso, estamos aqui mais uma vez, queridos, muito obrigada. Eu agradeço demais a Deus, eu louvo demais a Deus, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos permite estar em sua casa. Louvo a Deus de maneira assim bem forte, meu coração ali vibrou, por ainda termos quem cante assim. Louvado seja Deus pelo grupo de vocês, por esse tipo de música. Multipliquem, pela graça de Deus. Por favor, multipliquem. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, que deste grupo possa sair outros grupos. Nós precisamos disso. O mundo precisa entender qual é a música que, de fato, louva a Deus. Que Deus seja honrado demais. Bem, a prática diz aqui que até 11h30, não é? Mas a gente podia fazer um acordo. Eu me sento aí perto de vocês e o grupo vem e canta, a gente fica aqui até 11h30 e vai embora. Fica bem assim? Tem uns que ficam meio assim, outros que não, uns que não. Porque me disseram que a gente precisava hoje pregar sobre mulher. E aí eu acho interessante essas determinações, essas combinações, porque pregar sobre mulher nem sempre é muito interessante. Pelo menos algumas das vezes que eu tive essa oportunidade, eu percebi que nem sempre foi muito interessante, porque eu já vi homens se levantando quando sabia que o assunto era sobre mulher. E eu ia falar sobre o coração de Marta e de Maria. Eu já vi mulher me receber na igreja e o marido estava do lado, aí, o senhor que vai pregar? Meu marido, não é ela. Vale mais o tema, eu jurava que era o homem que vinha pregar. Oxe, e tem essa história de tema, só homem que sabe. Às vezes acontecem umas barbaridades dessa, né? Mas só que nós temos que entender que nós mulheres estamos hoje aqui em maior quantidade. Maior parte das igrejas tem mulheres. Aliás, na verdade, mais da metade das igrejas é formada de mulheres. Pelo menos na minha é. Eu não sei, aqui eu acho que sim. Sim ou não? Sim, né? A população do mundo também é assim. A maior parte dela é composta por mulher. E aí nós temos uma sociedade que, apesar de tudo que se fala, de tudo que se apregoa, nós ainda precisamos entender que nossa sociedade é, sim, preconceituosa. É uma sociedade ainda que julga demais, uma sociedade ainda que delimita demais. Hoje nós temos mais lutas aí em prol de crianças, em prol de negros, em prol de deficientes, e isso é digno, é louvável, sim, isso é legítimo. Alguns lugares a discriminação é maior, em outras é menor proporção. Mas em qualquer lugar do mundo, eu ousaria dizer que todo lugar do mundo, a mulher ainda sofre mais. Certos conceitos deturpados. E por que isso acontece, hein? Muitas das vezes tem coisas que se repetem ao longo do tempo e a gente não sabe por que acontece e a gente deixa passar. Por exemplo, coisas do dia a dia. Se é uma mulher que vai fazer uma manobra ali no carro e ela decide fazer de ré, ela decide ir para o canto. Vixe, Maria, é mulher, será que ela vai fazer? E ela vai lá e faz. Eu tenho um filho e uma filha, o Arthur e a Esther. E eu gosto de estar sempre frisando para eles que o Arthur tem que saber reconhecer o valor e tratar uma mulher. E a Esther tem que saber que ela tem que conhecer o seu valor e saber qual é a sua posição como mulher e saber tratar um homem. O que a gente vai conversar hoje aqui não vai só servir para amaciar o ego das mulheres, não. Os homens também podem sair daqui felizes hoje. Né? Amém? Amém. Então, olha só, muitas das vezes se reproduz certas coisas. Uma vez, o meu filho, na hora do almoço, na hora da refeição, ele disse assim, mãe, coloque isso daqui para mim. Eu disse, meu filho, sirva-se, resolva aí. Ah, mãe, mas eu quero a senhora porque a senhora é mulher. Achei os talheres assim, digo, agora vamos parar com essa papagaiada, vamos aprender uma lição hoje.
Não é porque a mamacita é mulher que vai servir você, não. Você vai pegar esta colher e vai colocar a sua comidinha. Não é porque Esté é mulher que ela tem que aprender mais a fazer as coisas dentro de casa, não. A mulher precisa, porque uma mulher que não sabe fazer nada dentro de casa realmente é um destroço. Agora, você precisa saber também. E eu quero que os dois, Esté e Arthur, cresçam e se desenvolvam a ponto de não precisar de mim. É isso que eu quero para vocês. Que Arthur saiba cuidar da sua casa tão bem quanto a sua esposa. Tomara que você ache uma que saiba e que você saiba também. E assim se desenrolou a conversa. Então, eu quero que os meus filhos, eles saibam tratar o outro, o seu companheiro, a sua companheira, de uma forma decente, honesta, que saibam ser independentes, que os dois sejam realmente idôneos um para o outro. Porque nós não somos culpados, sabe? O Arthur, ele não era culpado por aquilo que ele não sabia dizer, por aquilo que ele não sabia representar. O Arthur, ele não era culpado por não saber que aquela frase não era bem colocada. Ele não era culpado por não saber. Nós não somos culpados por não saber de algumas coisas que a sociedade coloca. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Então, se de repente a gente reproduz certas frases como "ih, a mulher no trânsito", "ih, lugar de mulher é não sei onde". Não, no meio do povo de Deus isso não precisa entender, isso não precisa acontecer, não. Porque nós temos uma escola sabatina que ensina desde o rol uma série de coisas. Infelizmente, eu não olhei para a cara de ninguém, tá? Por favor. Infelizmente, nós não nos alimentamos do que tem ali, porque a gente só chega bem depois. Nós temos ensinos que nos dizem assim, faça culto familiar. E aí, naquele momento, ó, você vai colocando os tijolinhos, a argamassa, e os tijolinhos e a argamassa que vão formar o caráter dos membros da tua família e o teu também. E aí, a gente ainda sofre por ouvir determinadas barbaridades. Vou repetir, nós não somos culpados por aquilo que nós não sabemos, não, mas nós somos muito responsáveis. Responsáveis mesmo. Porque muitas dessas coisas que nós, entre aspas, não sabemos, nós já deveríamos buscá-las. E aí a gente acaba reproduzindo, porque a gente aprende pela imitação, aprende pela dedução, aprende porque ouviu do pai, aí por aí vai. Mas é por que isso tudo acontece? Será que diante de Deus é assim? Pleno século XXI, a gente ouvindo certas barbaridades. Pleno século XXI, a gente reproduzindo certas barbaridades, achando que é tudo muito natural, é muito normal. Será que diante de Deus é assim? Porque eu tenho aqui homens, mulheres, rapazes, moças, meninos, meninas. E quem somos nós? Como é que nós nos vemos? Porque Deus nos vê nesse momento, a eternidade inteira nos vê, os mundos não caídos nos veem. Como é que Deus me vê, Nade, mulher, cristã, cearense feliz? Como é que Deus lhe vê hoje? Porque, olha, não é o que eu digo me identificar, não é assim. Muito embora estejam querendo enfiar a goela abaixo, que é como eu me vejo, como eu me digo, identificar, como a minha orientação sexual diz. Minha orientação sexual não, quando eu nasci desorientada, eu sei o que é que eu sou. Não é o que eu digo me identificar, mas é o que eu sou. Pelo simples fato, em primeiro lugar, de que a minha própria biologia diz quem eu sou. Mas, porém, certas virtudes que eu precisava, sabe, adquirir. Existem certas virtudes que eu preciso ter e eu preciso lutar muito com o Espírito Santo para que eu as tenha. E essas virtudes, só Deus pode fazer em mim. E eu preciso lutar por elas, eu preciso clamar a Deus por elas. Eu nasci com sexo feminino, eu nasci com corpo feminino, a minha voz é feminina, pode ser que às vezes estardalhe dentro de casa, mas ela é. Mas eu nasci com os efeitos do pecado que deterioram a imagem que o meu Criador me deu. Porque eu e você nascemos à imagem e semelhança do nosso Deus.
E aí eu devo aceitar a minha biologia, mas eu não devo aceitar a imoralidade que a mancha do pecado tenta causar em mim, não. Eu preciso lutar bravamente com Deus para reverter isso. Lembra lá do Éden? Quando tudo começou, quando Adão foi criado, do pó da terra, Deus teve aquele trabalho, de fato ali, manual, de criar do pó da terra, aquele boneco e dar a ele vida. Olha que coisa mais linda, eu creio nisso. E aí Deus, vendo que tudo era muito bom, coroou a sua obra-prima com o ser humano. E aí Adão vê tudo aquilo e começa o seu trabalho que Deus designou. Adão sabia quem ele era, sabia o seu propósito e foi fazendo o trabalho que Deus lhe designou, mas aí Adão percebeu que para ele faltava uma parte valiosa. E aí o bonito para completar a sua felicidade, o bonito dessa história é como se faltasse para Adão um pedaço dele mesmo. Interessante, não é? Aí a coisa linda. A mulher já faz falta desde que o mundo é mundo, a mulher já faz falta. Aprendamos a ser mulheres que fazem falta. É sim. Porque se a gente não está fazendo falta em casa, se a gente não está fazendo falta para o filho, para o namorado, para o marido, não está fazendo falta, tem outras coisas melhores aí nos substituindo. Aprendamos a fazer falta. E aí a mulher já fez falta desde a criação, desde o começo da história, a mulher já fez falta. Mas aí deixa eu falar agora um pouquinho para os homens, para ver se eles ficam felizes. Deus não deixou Adão ver a obra o presente que ele tinha para ele. Deus não chamou Adão para ajudá-la na criação de Eva, os anjos viram lá como é linda a criação. Eu espero um dia, meu Deus, eu gostaria muito de ver como é que Deus cria. E a Eva foi feita diferente de tudo aquilo que tinha sido feito. Tudo se fez pela palavra de Deus, não é assim que a Bíblia diz? Tudo se fez pela palavra de Deus, mas o homem foi feito pelas próprias mãos do Criador alícito, o homem foi construído do pó da terra, e aí Eva foi feita diferente de tudo o que já existia. Foi o único ser, foi a única criação de Deus que saiu de algo que já existia. E para ser mais bonito ainda, Eva foi criada de algo que já estava vivo. Porque vocês sabem a história, eu não preciso repetir. E aí, por ser assim, como terá sido, hein? A primeira vez que Adão olhou para Eva, como terá sido o primeiro olho? Aí vocês lembrem, vocês que já namoraram ou que namoram até hoje, como terá sido o primeiro olhar? Qual terá sido a primeira palavra? Como terá sido o primeiro toque de mãos? Será que esse momento... Tente imaginar a poesia e a beleza desse momento. Como foi quando Eva e Adão estiveram pela primeira vez face a face? Engraçado isso daí. E aí Adão olha para ela e diz assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tenta tirar um pouco de poesia dessa frase aí. Uma frase tão cheia de amor, uma frase tão cheia de pureza, uma frase tão cheia de simplicidade, tão cheia de sentimento, tão cheia de desejo no bom sentido da palavra. Só que, infelizmente, não tinha só anjos, não tinha só Adão, só Eva, por ali por perto, pelos arredores, e sempre pelos arredores, tinha alguém ali espiando, cheio de inveja, cheio de despeita, cheio de orgulho, cheio de presunção, e cheio de desejo também de, ao ver toda aquela coisa linda sendo criada, ir lá e meter o dedo e estragar tudo. Abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios. Porque hoje a gente precisa entender que nós, mulheres, temos tantas dificuldades, existem tantas dificuldades ainda para nós. Eu digo, abra sua Bíblia primeiro, por favor. Provérbios capítulo 18. Amém? 18:22 diz assim, rapidinho: o que acha uma esposa, acha o bem. Tem Bíblias que dizem: o que acha uma mulher, acha o bem, e alcançou o favor do Senhor.
O que acha uma mulher, acha o bem e alcançou o favor do Senhor. Se você avançar aí uma página e for para o capítulo 19, no verso 14, diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a mulher prudente. Eita, meninos! Meninos aí, rapazes, onde é que essas mulheres estão? Porque elas vêm do Senhor. Onde estão elas? Será que todos aqui já encontraram? Estão na busca? Porque uma boa esposa, uma boa mulher, em todos os sentidos da palavra, uma mulher prudente, é uma mulher que Deus dá. Será que, onde é que elas estão? Às vezes a gente é meio cego, né? Tem a felicidade ali ao alcance da ventinha, mas às vezes precisa andar um pouquinho mais, visitar mais igrejas. Às vezes é necessário, né? Só que do Senhor vem a mulher prudente. A mulher está por aí, cantada, né, em todos os versos. As músicas, até as músicas seculares, cantavam as mulheres de forma mais bonita. Nos anos 50 se dizia: mulher, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, tão cultuada, tão desejada em todas as culturas, tão amadas, tão eternizadas, mas também odiadas, mas também massacradas. Nunca, eu acho que nunca se divulgou tanto essa feminicídio, essa palavra agora que faz parte da nossa rotina. Mulher tão boa, tão necessária, mas ao mesmo tempo tão subjugada, tão agredida. Bairro próximo, Parangaba, mataram uma mulher nessa semana, porque ela não aceitou o assédio que recebeu. Aí é notícia de marido corta cabelo da mulher, marido botou cola no corpo da mulher, e aí por aí vai. O inimigo, ele estava ali olhando a criação de Deus, sabe? E aí, desde lá, começou os seus ataques sem piedade. Por quê? Que tinha que ser Eva a primeira a pecar. Por que Satanás foi direto na mulher? Por que a mulher se torna objeto, e pior do que ela ter pecado, eu creio que seja ela ter se tornado ou ter se permitido ser objeto, ser um instrumento na mão de Satanás para levar o outro a pecar também. Preste atenção nessas coisas que são importantes e elas caem na nossa vida hoje. Além de Eva ter começado a desobedecer a Deus, quando Deus disse: olha, não te afasta do teu marido, fica perto dele, ela foi a primeira, de fato, pecar, e pior do que isso, a ser instrumento que levou Adão, que contribuiu, enfim, por favor, Adão pecou também. Questão, ele decidiu, ela foi enganada, não é o mérito dessa questão que eu estou querendo entrar. Mas primeiro ela desobedeceu uma ordem de Deus, e segundo, ela usou mal o poder que Deus lhe deu de decidir. E a gente precisa pensar nessas coisas, porque a mulher tem, de forma muito especial, um poder que o homem não tem. Mulher sabe usar melhor o poder da persuasão. Às vezes basta falar baixinho. Tem mulher que acha que ganha as coisas no grito, mas se falasse um pouquinho mais baixo, talvez conquistava muito mais coisas. Tem um poder de persuasão, mulher sabe convencer, mulher sabe conquistar quando quer. Homens, sim ou não? Sim. Não sei por que tem uns com medo aí. Tem gente que está dizendo assim, não. Sei não. Eu continuo defendendo que sim. Mas mulheres passam por transformações todo santo dia. Mulheres, aí os homens dizem assim, eu não entendo as mulheres. Então não perca seu tempo querendo entender. Gaste o seu tempo querendo conquistá-la. Gaste o seu tempo querendo amá-la, porque nós somos assim, e os homens não são do jeito que são, de repente observar mais, de repente ser mais curiosa, de repente chorar mais, de repente decidir mais com a emoção, de repente ser mais detalhista. Nós somos assim, vocês não são, porque nós somos complemento de vocês.
Foi tirada uma parte de vocês e colocada em nós para que desse certo o nosso casamento. E aí o povo insiste em dizer, a gente se separou por incompatibilidade. Mas tinha que ser incompatível, porque se fossem dois iguais, não tinha graça. O bom é o jogo da mescla, da troca. Não aquela história de, eu luto, eu disputo e eu entro numa guerra de braço, disputando quem é que tem mais moral dentro de casa, quem fala mais alto, quem dá a última palavra. Pois que a sua última palavra seja, tá certo. Ou ele ou ela. Mas cada uma de nós aqui, com as nossas semelhanças, cada homem aqui também com as suas semelhanças, todos nós somos um mundo diferente. Cada um de nós é aqui um mundo diferente. Puxando um pouquinho para nós mulheres, nós temos a graça de guardar no ventre um ser humano. Se vocês soubessem, eu não sei se todas as mulheres vão concordar comigo, mas eu achei a gestação excelente. Para mim, a única coisa que não presta na vida de uma pessoa é um período chamado resguardo, mas o resto foi tudo muito bom. Guardar no ventre um ser, senti-lo mexer, amamentar, ver aquela criaturinha que nasce parecido um joelhinho, mas assim mesmo você acha a coisa mais linda do mundo. A gente cria, a gente sofre. A gente sofre quando é pequeno e sofre muito mais ainda quando cresce. A gente luta para ensinar a ser independente, para ensinar a tomar suas próprias decisões, e depois a gente chora porque a gente quer dar um conselho e ele diz, não mãe, eu quero assim. É dessa forma. E aí a gente precisa ensinar os nossos meninos a terem essa sensibilidade, e as nossas meninas a terem essa força. A mulher, ela é forte, ela está ali para todos. Uma mulher dentro de casa está ali para todos da casa. Mas muitas vezes não tem ninguém da casa que esteja ali para ela. É ou não é? É sim. E aí tem coisas muito mais bonitas que a Bíblia fala de nós, e talvez fosse isso que vocês estivessem esperando, que está lá em Provérbios 31. Vá lá, porque a gente não vai esticar muito a conversa naquilo que vocês... Não vamos falar mais do mesmo, não. A gente vai tentar reforçar alguma coisa. Provérbios capítulo 31. Mas eu queria, não é pular lá para o verso 10, que é clássico, não. Eu quero que vocês parem no verso 1 mesmo. Provérbios capítulo 31, no verso 1, diz uma coisa interessante, olha só. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou quem? Presta atenção que as palavras que você vai ler aqui, que você já deve ter lido todo ano, quando a igreja alguém prega sobre mulher. Essas palavras aqui são palavras de um rei. Foi o rei que foi um homem que falou isso dela. O que é que estão falando de nós, mulheres? O que é que a pessoa que mora com você lá na sua casa, o que é que o seu marido, o seu filho, o seu genro, o seu sogro, o seu pai, é capaz de falar de você? O seu namorado, por que não? Foram palavras do rei, mas esse rei falou porque ele soube olhar para uma mulher, porque ele foi ensinado a olhar direito para uma mulher, ensinado por quem? Pela sua mãe. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, para mim, é impossível, num dia que se comemora Dia de Mulher, fazer um culto pregando sobre mulher e não enaltecer aqueles a quem a gente quer perto. Aqueles cujo lugar em que a gente mais gosta de estar é justamente aquele que Deus tirou um pedaço. Olha esses aqui que não me deixa mentir. Está o tempo todo aqui, ó. Ela está aqui no canto da costela dele. E outra aqui também está. O lugar bom de estar, não é não, amiga? Vou te falando para ti mesmo. Esse lugarzinho aí do lado dele não é bom de estar, não? Claro que é. Principalmente quando a gente sabe que ele é desse tamanho que a gente cabe todinha dentro dele. É um espaço muito bom. E aí tem outros, e aí tem outros. Eu estou vendo gente que parece que está apertando assim um pouquinho mais. E exatamente, é para fazer assim. E aí essa mulher que ele começa a louvar a partir do verso 10, ele faz
pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Aquilo que a gente leu lá no capítulo 18, no capítulo 19. Onde é que está essa mulher? Por que que a Bíblia traz essa pergunta para a gente? Por que que não se acha com tanta facilidade essa mulher? Porque nós temos ainda sofrido todas as atrocidades que o inimigo quis, desde o começo do tempo, trazer para a nossa vida. Sabe, a mulher tem que saber qual é a sua responsabilidade, porque a mulher é. E aí, meninas, me desculpem, nós somos as responsáveis, dentro da nossa casa, pelo maior impacto que os nossos maridos e nossos filhos recebem. Porque, querendo ou não a gente acreditar, não tem ninguém melhor do que uma mãe para cuidar, para orientar. E aí hoje, homens e mulheres competem, e competem mesmo, e a competição aí fora é cruel, competem para os mesmos empregos, competem para os mesmos cargos, competem para as mesmas atividades no mercado de trabalho. Talvez por poder, talvez por ego, talvez por aceitação, talvez por reconhecimento de direitos. Não interessa, isso aí está. Não vou dizer que isso está certo ou que está errado, porque tem muita coisa certa, mas tem muita coisa errada, deturpada. Aí nós saímos das nossas casas, nós deixamos os nossos filhos, e muitas das vezes deixamos eles sob responsabilidade de pessoas que jamais poderiam ficar com eles, e muitas das vezes nós precisamos deixar. E aí por muito tempo a gente tem sofrido esse massacre que o inimigo tem trazido desde o começo dos tempos, para que nós historicamente, tenhamos perdas. E hoje nós precisamos de realização pessoal. Porque realizar-se com a família, com a maternidade, não é suficiente, não é o mesmo prazer, não nos traz o mesmo prazer. Ninguém melhor do que uma mãe para orientar um filho, ninguém melhor que uma esposa para ordenar e harmonizar a casa. E onde é que nós precisamos estar? De 8 da manhã às 17. No trabalho, competindo com os homens, para termos o nosso direito, para termos a nossa independência, para termos a nossa liberdade. E nós sentimos uma falta de certas coisas, e por causa dessas coisas, nós perdemos muitas outras. Nós não cuidamos da beleza humana da casa, nós não nos alimentamos como deveríamos, porque a gente não tem tempo, então tem que correr para o que é mais prático. E aí a gente faz o errado buscando. E aí, se cada família, de repente, aqui quisesse se reorganizar na sua casa e cuidar melhor dos seus. Mas aí quem é que ousaria dizer assim: mulher, fique na sua casa cuidando do marido e dos filhos? Quem ousaria hoje dizer isso? Quem teria, de repente, a coragem de dizer assim: não, pois eu faço a opção de, quando eu tiver filhos, cuidar deles. Porque quero que eu seja a que vai orientar. Depois a decisão deles, quando eles estiverem velhos, eles vão se lembrar do caminho que eu ensinei. Quem tem essa coragem, essa disposição e essa possibilidade? Quem? As nossas escolhas, muitas das vezes, têm sido outras. E aí Satanás tem tentado derrotar a nossa missão. Mulheres têm se preocupado muitas vezes demais em ser bonita por fora, mas a alma, com algumas imperfeições. Tem buscado competir com os homens, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos ser auxiliadoras. Ser com ele na harmonia. Deus deu ao homem a missão de pai, de protetor, de direcionador, de provedor. E isso muitas das vezes deixa a mulher em paz. E deu para a mãe o dever de ensinar, de confortar, de animar, de construir. Qual é a nossa realidade? Cada um sabe qual é a sua realidade, as batalhas que tem enfrentado para ser homem cristão, mulher cristã, dono de casa, dona de casa, profissional, e por aí vai. Qual é a sua realidade? Pense na sua realidade, você já conhece? Então deixa eu pedir um favor, cuide dessa realidade. Ore
e seja, e descubra, e seja a mulher que Deus quer que você seja, o homem que Deus quer que você seja. Maridos, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Orem por suas mulheres. Orem por suas filhas. Sejam sacerdotes verdadeiros das suas casas. O que é que o sacerdote fazia? O que é que o sacerdote fazia no santuário? Ele intercedia, ele levava a Deus os pecados do povo e clamava ao Senhor por perdão. Ore. A minha Esté tem 13 anos e eu já oro pelo marido dela, que tomara que não dê tempo. E Cristo volte logo, para diminuir o trabalho. Mas eu já oro. Arthur tem 16, eita, aí eu já estou orando dobrado, porque o problema já está mais perto de mim. Orem por suas mulheres. Ore por aquele seu pedacinho, que não foi tirado de você não, mas o pedaço que lhe completa. Ore por suas filhas. As nossas meninas correm tanto perigo, como as nossas meninas têm corrido perigo. Porque nessa de querer ser independente, nessa de querer ser cheia de direitos, muitas das nossas meninas têm perdido as suas características. Homens, sejam felizes, mas sabe como é que vocês vão ser felizes? Deixa eu falar logo com os casados. Conquiste a mulher que você já tem. De novo. Conquiste de novo a mulher que você já tem. Tem gente fazendo cada expressão, se vocês pudessem ver daqui. E vocês que são solteiros, por favor, tratem, né, meu amigo, de batalhar e conquistar uma. Conquiste uma. Mulheres, por favor, as casadas, preste atenção. Lute, ore, para que você consiga segurar, para que você consiga manter, conservar o amor do seu marido. Porque deixa eu dizer uma coisa, Paulo disse para as mulheres serem submissas aos maridos, não foi isso? Não vou entrar nessa história porque isso aí precisa de uma semana de oração. Para desmistificar certas besteiras. Mas presta atenção, porque o lado bom da história, qual é? É porque Deus mandou aquele homem, aquele seu marido, te amar do jeito que Cristo ama a igreja, a ponto de se dar por ela. Portanto, seja sábia e ore para que você consiga conservar esse amor. Que se ele ainda não tem, que o Senhor coloque. Então, mulheres casadas, orem para que vocês consigam ser sábias a ponto de manter e conservar esse amor. E as solteiras, por favor, que vocês não pensem nunca jamais que o exterior seja o objeto de conquista de homem nenhum. Que o homem que chegar para a sua vida seja um homem que saiba lhe olhar. Óbvio que o belo atrai, é claro. Nem por causa disso a gente vai morrer de trabalhar para se acabar. Porque os homens trabalham, se cansam. A gente trabalha, às vezes se acaba. Só esse parêntese besta aqui. Presta atenção, os homens que vão passando o tempo e vão ficando com os cabelos brancos. O que é que as mulheres dizem quando os homens estão começando a ficar com os cabelos brancos? Que eles ficam o quê? A tia está dizendo aqui que é charmoso. Agora bota uma mulher já com 30 anos de idade, com as primeiras mechas brancas, está dizendo que ela está ficando o quê? Velha. E aí o que é que a gente faz? Não fica velha, a gente fica loira, fica ruiva, fica de todo jeito. Mas velha a gente não fica, não é assim? Diz a lenda. Então, solteiras, que o seu exterior não seja aquilo que de fato atraia, mas que o seu encanto esteja no seu interior, quando você abrir a boca. Que as suas palavras sejam de paz, de bênção, de sabedoria, de conquista, de conforto. Então, falar de dia de mulher para mulher, impossível falar só de mulher. Porque nós todos precisamos uns dos outros. Maridos, sejam sacerdotes. Isso vai trazer para vocês, para a sua casa, um poder imenso. E mulheres, sejam muito sábias. E aí eu convido todos vocês a orarmos nesse momento. Quem estiver longe de sua família, de sua costela, por favor, chegue perto e vamos nos colocar de pé. Ou o grupo vai cantar? O grupo vai cantar? Então, depois que o grupo cantar, a gente ora.
Quando o grupo cantar, por favor, depois grude aí do lado da sua costela. E quem não tem costela ainda, dê uma olhada. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O verso 12 diz: ela lhe faz bem e não mal. Todos
os dias da sua vida. Aquele que já encontrou, guarde a sua bênção. Aquele que não, observe aquilo que de fato é uma bênção. Porque quem é bênção antes de se unir, tem que continuar a bênção sendo depois. Ninguém vai sair do mal para o bem assim não. Então sejamos sábios. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, porque de forma assombrosamente maravilhosa, o Senhor me fez e me fez mulher, para entender qual é a minha missão neste tempo. Um tempo de tantas dificuldades, um tempo de tantos desafios, um tempo de tantas seduções, um tempo, meu Deus, de tantos enganos. E eu preciso, meu Pai, reconhecer quem eu sou e o que eu sou ante a Tua existência, Senhor. Pai eterno, eu te peço que o Senhor me faça virtuosa, que o Senhor faça as mulheres da Tua casa virtuosa, que os homens também sejam virtuosos, sejam fortes, sejam sábios, que a graça da feminilidade, que a suavidade esteja em nós através das nossas palavras, que nós sejamos, meu Deus, exemplo nas nações, que sejamos mais ternas, mais puras, mais dedicadas, mais amáveis, mais corteses, mais obedientes. Pai eterno, que eu quero ser e desejo para a minha igreja melhor esposa, melhor mãe, melhor filha, melhor amiga. Pai eterno, eu agradeço demais por todas as graças que Tu tens dado a mim, pelo meu corpo, pela minha mente. Nada disso, meu Deus, nenhuma virtude pode ser concreta sem a Tua presença. Então eu te peço, ó Deus, que a minha mente seja tomada todos os dias pelo Teu Santo Espírito. Que o mal, Senhor Deus, que se aproximou de Eva e conseguiu êxito, não me toque. Não toque os nossos filhos, não toque a nossa família, não toque as nossas finanças, não toque a nossa casa, não toque a nossa igreja. E que mesmo, meu Deus, militando, nós possamos reconhecer que nada somos sem Ti. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa posição social, não é a nossa educação. Mas, Senhor Deus, é a Tua graça, operando dia a dia na nossa vida, que vai fazer a transformação necessária para que nós sejamos úteis na Tua causa, para que nós sejamos fiéis na Tua presença e para que nós possamos ver Jesus Cristo voltar. Esse é o nosso maior desejo. Vamos agora para casa. Pai eterno, eu te peço, nos leva na Tua santa paz, proteção e bênção, nos livra dos homens maus, nos livra dos acidentes, fica com cada um de nós, abençoa esse santo dia, que nós possamos lembrar de viver o santo sábado conforme Te agrada, e se temos atividades para fazer na Tua igreja, nos traz com o Teu Santo Espírito, e que todos os projetos, planos e propósitos da Tua igreja aqui de Aeroporto sejam concretizados para a honra e glória do Teu nome. Te peço em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e guarde cada um aqui.